Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. Eu sou o Felipe. Eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 6, onde a gente vai falar sobre GP Porto Alegre, um evento que aconteceu em Porto Alegre, dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro. Que foi, eu acho que o primeiro GP Primeiro de todos nós GP aqui. do sul do Brasil. Não, também. já tinha acontecido um GP em Porto Alegre há anos e anos atrás. 13 anos atrás. Aí antes de eu começar a jogar Magic, não vale. Mas legal, cara. Bacana que teve um GP por aqui. Valeu muito a pena a experiência. Nós três jogamos no evento principal, que era Modern. Então a gente vai fazer esse vocês GP. Jogaram. Eu peguei um Griselbrand só, né? Então a gente vai falar sobre o evento principal, como é que foi, quais foram os decks que a gente jogou. Antes disso, a gente vai dar uma breve passada pelas últimas notícias do Magic, umas coisas bem leves. Mas antes de tudo isso, um Crack a Pack, que tá especial atrasado, dessa vez, então vamos abrir mais. Um Crack a Pack atrasado em um mês, eu acho, desde que a gente atrasou esse episódio por causa de problemas pessoais que algumas das pessoas aqui tiveram. E pelo GP também, né? Infelizmente a gente não conseguiu gravar antes para manter nosso schedule de 15 dias, mas a gente espera que isso não aconteça mais de agora em diante. Mas como o Nelson falou, esse vai ser um Crack a Pack especial. Nós temos 3 pacotes de Batalha por Zendikar, que eu venci no pré-release. Haha, vocês estão com os meus louros da vitória. Vamos roubar os louros da vitória, diga-se de passagem. Ao vencedor as batatas. Então nós três vamos abrir esses pacotes simultaneamente e vamos escolher algumas cartas para falar. Até porque, como vocês sabem, nenhum de nós gostou muito de Batalha por Zendikar, então talvez não tenha muito o que falar sobre cada carta. Também nós temos o nosso azar costumeiro, vai só trazer bosta mesmo. Bom, então... eu tenho que ficar quieto, né? Eu preciso ficar bem quieto quando se fala agora em diante em abrir boosters. Tu não tem mais direito de comentar. O cara comprou... 3 Fat Packs. Não comprou nenhuma box. 2 Expeditions. Tirou 2 Expeditions. Nenhuma box. Bom, eu vou começar então, que eu tô empolgado pra ver logo as merdas. Os 3 abrem junto, né? Vamos ver. Vai lá, vai então. Vamos ver as porcaria que eu vou ver. Só merda. A gente pega as 3 menos piores, né? 6 menos pior aí, vai ser, deixa eu ver, o terreno, a ficha. Tem uma mítica. Olha só. E é o quê? Isso aí, quando a gente for falar das cartas, eu falo. Pois é. Então tá, então eu vou começar, vamos ver. Eu vou pegar 3 aqui. Das que essa aqui, vou pegar 2 porque eu acho que são boas e uma porque eu gostei do desenho. Isso aí. Então vamos lá. Eu vou começar com a que eu gostei do desenho, que é Golpear o Monstruoso. Uma instantânea, 3 incolor e uma branca, comum. Destrua a criatura alvo com poder igual ou superior a 4. Essa carta já tinha saído em Innistrad. Jogou em Innistrad, vi alguns decks vendo com ela. Acho que essa custa mais do que a versão de Innistrad, ou posso estar enganado. Mas o desenho é fantástico, é os cores agarrando, eu não sei se é um Ulamog ou a cria de Ulamog, eles são tão parecidos, mas amarrando um Eldrazi como se fosse uma vaca, assim, um touro num rodeio. A arte é muito massa. Muito legal, acho que eu até vou guardar pra minha coleção, já perdeu, Matheus. Ótimo. Poderosa carta caríssima. Essa carta, que era uma das que eu apostava que ia jogar se saísse um deck de despertar, ainda aposto nela. Que é o Jorro do Turbilhão. Um incolor, um branco e um azul. Um feitiço, coloca a criatura alvo no topo do grimório do seu dono. Despertar 4 por 4 incolor, um branco e um azul. Ilimitado é legal, cara. Coloca muito boa. 4/4 em jogo e dá um Grip Tide no oponente. E bacana. É um incomum, então vai aparecer nos boosterzinhos, né? É feitiço ou instantâneo? É feitiço, infelizmente. Todas as com despertar, acho que só tem uma despertar que é instantânea e eles fizeram isso conscientemente. Eles disseram que despertar instantâneo ia complicar muito o jogo. Então eles, pra não complicar o set, né, que eles já estavam com muitas keywords, muitas coisas complicadas, eles acharam que
Awaken, Despertar, deveria ser só em feitiço. Mas tem algumas E a instantâneas. Oi? Tem algumas instantâneas. Tem, mas são muito poucas. Eu lembro que eu vi um artigo dizendo que era uma, mas talvez tenha um pouquinho mais. Uhum. Mas, conscientemente, a grande esmagadora maioria é feitiço. E a minha rara, obviamente, tem que ser uma rara crepe, né? Que é o Tirano da Barragem. Um Eldrazizinho, 4 incolor e 1 vermelho, desprovido, como todo Eldrazi, uma 5/3. Ele tem 2 incolor vermelho, sacrifica outra criatura incolor. E ele causa dano igual o Tirano da Barragem causa a criatura ou jogador alvo uma quantidade de dano igual ao poder da criatura sacrificada. É um efeito que já tem, bem antigo, em vermelho, só especificaram agora que é incolor. E, bom, é legal, né? É um gigante com fling. É interessante. É que nem tem aquele gigante, né? O Brian Stoutarm. Isso, ele, se eu não me engano, ele foi o que iniciou essa brincadeira de atirar criaturinhas. Bom, o Felipe parece ter uma Mythic, então meu pack também foi ruim, então eu vou próximo. Primeira carta é uma carta relevante, joga em praticamente todos os formatos. Delir, ou Dispel, é uma mágica instantânea, por 1 azul, anule a mágica instantânea alvo. Já vem jogo em mainboards e sideboards. Carta boa, simples e eficaz. E com a nova arte Eldrazi, melhor ainda. Eu acho a arte de World Wake a mais bacana delas, cara. A arte nova ficou uma mistura da arte antiga com a arte de Ravnica e eu não gostei. Eu acho essa arte mas aqui... tudo que tem Eldrazi é legal, eu sou muito partidário da arte dos Eldrazi, todos eles ficaram legais. Mas essa aqui não tem, é só é só o Jace Boy, né? Só o Jace Boy. Tem o Zedron no fundo e tal, mas tinha que ter um Eldrazi ali no meio. Eu ainda prefiro a arte de World Wake, é legal. A próxima carta é uma Sentinela de Kozilek. É uma criatura, uma 1/4 por incolor e 1 vermelho. Ela tem desprovido e tem, toda vez que você conjura uma mágica incolor, ele recebe +1/+0 até o final do turno. É digamos, uma carta básica por deck de desprovido que joga muito em limitado. Todas as versões de desprovido em limitado são muito boas, tanto a azul e vermelha, vermelha e preta, ou azul e vermelha, ou azul e preta. Eu não sei qual delas eu falei, mas são essas 3 cores. Uma dessas. Essas permutações de Grixis. Eu gosto muito, eu joguei no GP o draft com azul e vermelho, venci, yes. E muito bom, muito, muito bom esse deckzinho, interessante. Próxima... os Eldrazi parecem ter sido focados mais pro limitado, todos eles, assim. O desprovido funciona muito legal Isso, exatamente. Que tu ajuda a milar o cara muito rápido, né? O cara fica sem cartas boas muito rápido. Essa aqui não muito, né? Essa aqui é mais com só... ela te recompensa por conjurar mágicas incolores. E tem bastante mágicas incolores nesse set, graças ao desprovido. A última, Retaliação do Turbilhão. É uma mágica instantânea por 3 incolores e 2 brancas. E ela causa 5 pontos de dano dividido como você escolher entre qualquer número de criaturas atacantes ou bloqueadoras alvo. Ou seja, é muito fácil de matar 2 e talvez até 3 criaturas com essa mágica aqui só. Sim. Muito legal. Muito... o deck era as cores do controle do momento. Sim. Bem legal. Funciona bem. Bom, eu tirei... A primeira carta que eu escolhi aqui do meu pack é a síntese do quão ruim é o set, que é Toque do Vazio. 3 de mana, uma vermelha, 2 quaisquer. Desprovido, Toque do Vazio causa 3 pontos de dano na criatura ou jogador alvo. Se a criatura sofreu dano dessa maneira for morresse, ela é exilada. É ruim? Não. Só que qual o problema? É um feitiço. Não. Se fosse instantâneo, ia ser minimamente decente. Feitiço é foda. Mas eles queriam desacelerar esse set. É bem notável de que o standard estava muito degenerado e eles sentiram a necessidade de dar uma refreada. Standard e degenerado não cabe na mesma frase. Cara, se tu joga, tá comprando com Legacy. Não é assim que funciona. Bom, enfim. Daí a segunda carta que eu peguei é uma carta que me agrada bastante. Sublevação Vulcânica. Uma vermelha, 3 quaisquer. Destrua o terreno alvo. Desgraça. Só que agora vem a maldade máxima da carta. Ela é uma mágica instantânea. Sim. Nossa, destruir terreno alvo instantâneo.
puta sacanagem. Por 4 velho. de mana. É. Ah, bem bacana. Que puta sacanagem. E agora rufem os tambores. Ei, qual é a mítica? Tirou a Expedition? Ah, se fosse uma Expedition, eu acho que eu ia estar calmo dessa forma falando. É do Matheus, foda-se, tu não vai ficar com ela mesmo. Não, mas eu falava que eu tinha tirado, sei lá, uma merda qualquer e dava pra ele. Não posso pedir Não, mais. Não, eu tirei talvez a melhor criatura do set, que é Drana, Libertadora de Malakir. Ah, outra Eu tenho Drana. 3 Dranas Já é a agora. terceira do Matheus. 2 pretas e uma qualquer por uma criatura lendária, vampiro aliado. 2/3. Voar iniciativa. Toda vez que Drana, Libertadora de Malakir, causar dano de combate a um jogador, coloque um marcador de +1/+1 em cada criatura atacante que você controla. Porra, essa carta Bem bacana. teria sido Essa foda no daí, meu... cara, eu tenho certeza que esse negócio vai jogar. É bom Teria demais. sido muito boa no meu pré-release, né? Mas aí, tudo bem. Acontece. Pô, 3 Dranas, cara. Já posso montar um Mono Black Agro Standard. Ficou com elas, não ficou? Fiquei, ninguém queria elas. O pessoal lá no GP tava... Pois é, o pessoal tá falando que tinha 40 Drana rodando por lá, mas que isso, cara? É mítica, não pode ter tanto. Só que ela é uma mítica que sai com mais frequência do que Expedition, né? Ah, mas... Expedition não Sim, mas Expedition não é mítica. Expedition tá ali só pra cumprir tabela. pra dizer que existe. Bom, foi interessante, diferente e mais rápido do que o padrão. Ah, podemos fazer sempre isso. Vai lá, Matheus. Começa a ganhar os packs pra gente fazer esse Cracker Pack de 3. No pré-release, depois do pré-release até dá, porque eu tô conseguindo pelo menos ficar sempre 3v1 nos pré-release, então tá funcionando bem. Depende, eu acho que minha média é 13-1, às vezes dá uma 2 em 2, mas em geral tá mais legal. Enfim, indo pras notícias então, a primeira delas, o novo set foi anunciado durante no mesmo final de semana onde teve o GP Porto Alegre, mas como a Wizards não gosta da gente, foi anunciado no GP Indy, que tinha cobertura oficial e tudo. Bom, pra quem tá vivendo debaixo de uma pedra, o novo set vai ser Sombras em Innistrad, Shadows over Innistrad. Vai sair em 8 de abril de 2016. E a gente não sabe porra nenhuma sobre o set, além de aparentemente a vacina ter morrido. Mas cartas, mecânicas... Eu acho que o que mais nada. certo do set é que tem o Jace. Porque ele tá na capa. Eu vi várias pessoas especulando que a Liliana vai ser relançada. Eu acho que vai. Snapcaster vai ser relançado. Nem fudendo. Eu acho... Não, tem um ponto que é importante, que a gente vem de um set muito fraco, então provavelmente a gente vai ter um set mais forte. E como vai sair cans do Standard, não vai ficar overpower, porque tipo, tu não vai ter 2 sets fortes ao mesmo tempo. O pessoal no Então Reddit, vai ter cartas fortes. O pessoal no Reddit tem brincado que o reprint surpresa vai ser Siege Rhino. Então, o Siege Rhino, se o Jace resolveu usar o Siege Rhino de pet... Eu não sei. Eu, se não tivesse tido Batalha por Zendikar, eu acho que eu estaria mais animado com o set a fins de reprints como Geist, Liliana e Snapcaster. Eu adoraria que pelo menos um dos 3 estivesse no set. Eu acho que os 3 são power level alto demais pra Wizard reprintar. O Snap eu acho que não vem. A Liliana, cara, o Mario já tinha falado que eles não imprimiram ela em M15 porque eles estavam com medo que preto estava muito forte em Teros por causa de Totsis e de algumas coisas. Então, talvez agora venha. O Devotion Black tava muito forte mesmo. Talvez. E é um set que o preto tende a ser mais forte, né? Então... Se tu ainda botar a Liliana junto, é aí que o preto vai descontrolar. Não, mas justamente pelo preto ser mais forte no set, naturalmente, talvez a carta ícone do set seja a Liliana mesmo, né? Com sorte. Mas eu acho difícil, eu acho que capaz de não vir nada. Bem provável. Não, eles vão fazer as expedições para Innistrad. Exatamente, pra vender booster, né? Porque eles vão se tocar aí, não Cara, tem carta nenhuma que vale a pena nessa merda, vamos ter que fazer mais O expedition. pior é que eu vi gente falando, pô, isso é legal. Não, gente, isso não é legal, eles têm que parar de fazer isso. Façam isso durante ocasiões especiais. Ou pra salvar sets de merda como Batalha por Zendikar, mas não façam disso uma coisa padrão. Vai ficar muito ruim se isso virar padrão. Muito, muito ruim. Mas não é salvar sets de merda. Porque Batalha por Zendikar não foi um set de merda. Ele foi um set que não agradou vocês. É diferente. Não.
Nelson, a gente jogou o draft dele lá no GP e o set é uma merda. Cara, pra draftar é divertido. Eu acho divertido draftar a Batalha pro Zendikar. Viu? O power level dele é baixo. Eu falo assim, do ponto de vida construído, não standard, o Batalha pro Zendikar é uma bosta. Porque ele não teve nenhuma carta que pode ser útil, com exceções, tá? Não vamos dizer assim, não teve nenhuma carta que definiu o set, certo? Como, por exemplo, o Siege Rhino. Talvez Retreat to Coral Helm acaba virando um deck de combo mais forte. Ainda não, mas talvez... o ganho talvez uma hora quebre isso aí em algum lugar. No GP, um cara no top 4 tava usando ele, né? E falou que teve várias vitórias do nada graças a ela. Mas eu espero que eles não façam isso. Que não deixam as expeditions permanentes. Porque não, eu acho que não. Pra draftar foi legal, cara. É divertido de draftar. É que tu como eu tava falando no podcast anterior, vários artigos que eu li da Wizards falavam que eles têm que fazer isso. Eles precisam fazer sets fortes e precisam fazer sets fracos. Eles não podem sempre ficar aumentando o poder do set porque é uma espiral infinita. Então tu teve um set muito forte, que foi o set dos Khans e companhia. E daí agora tem que baixar a bolinha pra daí depois poder aumentar de novo. Então eles pegam, qual foi a ideia deles? Vamos pegar um set que o pessoal gosta do flavor, e daí a gente pode baixar o poder, porque se a gente pegar um set que ninguém conhece, que ninguém sabe qual é o flavor, o pessoal vai ficar esperando alguma coisa, e daí a gente não vai entregar nem flavor nem poder. Acho que foi mais ou menos esse o pensamento que eles tiveram. Talvez. Não, e é extremamente justificável tu ter sets mais fracos, até porque tu tem que manter as cartas antigas do Magic ainda jogando, né? Sim. Então, se tu ficar só aumentando o power level a cada set, vai chegar um ponto que tu vai, por um de mana, tu vai baixar um Griselbrand, né? Exato, esse aqui é o ponto, eles têm que ter uma balança. E daí, infelizmente, a balança pendeu pra Zendikar. Zendikar acabou sendo o set fraco da temporada. Vamos ver. Fazer o quê? É esperar por Innistrad agora. Com sorte, vamos lá. E o que será que vai ser a sombra? Será que vai ter uma invasão de OVNIs chegando em cima de Zeldrado, tá ligado? Emrakul vai dar uma voltinha lá. Pode ser. Enfim, a outra próxima notícia, Commander 2015, os spoilers foram todos anunciados. Eu não me lembro, desculpa, eu não tenho certeza quando vai lançar. Os decks pareceram bem divertidos de jogar para Commander. Tem duas mecânicas novas, marcadores de experiência e Myriad. Myriad diz assim, quando uma criatura com Myriad ataca, para cada outro oponente que não seja o jogador defensor, tu coloca em jogo uma cópia, uma ficha que é uma cópia daquela criatura atacando um outro oponente. Ou seja, basicamente, tu ataca uma criatura com Myriad e ela se copia entre os seus outros oponentes. Ataca todos os outros oponentes. E é legal que todas as criaturas com Myriad, elas têm alguma coisa que... quase todas, não vou dizer com certeza, mas elas têm coisas... Só são 5. É uma pra cada cor. Quando ela causa dano, alguma coisa acontece. Então, tipo, quando essa criatura causa dano de combate a um jogador, tu compra uma carta. O que é legal quando ela tá indo pra todos os teus oponentes. Exceto, obviamente, a vermelha, né? Não... Vermelha não faz nada. Outra mecânica legal dos Commanders, eles têm marcadores de experiência. Que quem recebe os marcadores de experiência é o jogador, assim como marcadores de veneno. E do jeito como isso funciona, tu tem que fazer algumas coisas para ficar adicionando marcadores de experiência, como conjurar criaturas com poder baixo, ou conjurar uma instantânea, um feitiço que custa mais do que a quantidade de marcadores de experiência que tu tem. E aí tu vai sempre aumentando, e os teus comandantes, eles têm habilidades de acordo com a quantidade de marcadores de experiência que tu tem. Achei bem legal. Eu acho que vai ficar bem bacana para Commander, com uma mecânica assim diferente. É interessante quando eles fazem essas coisas mais voltadas pro Commander. São, digamos, Commanders que tem valor sempre, né? O valor só aumenta. Sim. Não é, castei meu Commander e já morreu no mesmo turno, nem consegui fazer nada com ele. Nem saiu do enjoo de invocação. E agora, não, agora tu tem... castei meu Commander, tá, beleza. Pode morrer na mesma hora, mas os Experience Counters vão permanecer. Legal.
Quanto a sobre as cartas lançadas, a gente sempre fica na expectativa de vai vir uma coisa nova que vai ser usada no Legacy, né? Porque aqui são sets que a Wizards geralmente usa pra isso, né? Pra botar cartas em formatos antigos, e ferrar com cartas Reanimator. novas. Hã? E ferrar com Reanimator. Ah, sim. Exato. Triste. E daí, num primeiro momento, eu fiquei puto da cara porque, tipo, não tem nada que salta aos olhos e tu pensa assim, isso aqui ia ficar bom em tal baralho, ou então isso aqui ia ficar bom no formato. Mas daí eu parei pra pensar um pouco mais e vendo os resultados do GP Seattle e tal. Sabe, o Legacy depois do banimento do Dig e do Barquinho, ele voltou alguns anos, né, pra trás. Tipo, ele Sim. ele voltou a ser meio estagnado no que ele era antes. É. Então, hoje o meta tá tão justo que se eles lançassem alguma coisa muito quebrada, ia desbalancear muito, sabe, pra algum lado. Então até faz sentido não sair nada nesse momento, assim. Talvez. E eles falaram que não é o foco do Commander, né? Inclusive eu tava lendo um artigo hoje deles sobre o novo Commander, e ele dizendo, olha, antigamente nós colocamos True Name Nemesis, Contagion Priest e várias outras cartas que acabaram se tornando Staples Legacy, foram até algumas reprintadas em Standard. Mas nenhuma delas era feita para Commander. Elas não tinham um efeito legal no jogo do Commander. Elas eram fortes pra caralho, mas não faziam, por exemplo, Myriad, que é um efeito obviamente pensado para Commander. E daí eles disseram então que eles iam tomar mais cuidado para não colocar essas cartas, tipo True Name Nemesis e tal, nesses sets, porque não era o foco do set. Então acho que esse negócio de vir cartas para Staples Legacy nos Commanders, a gente não pode mais contar com ela. Até o Mario comentou alguma coisa que eles estão pensando em uma forma de incluir cartas novas em Legacy da vida, né? Eu acho que Conspiracy é uma boa solução, cara. Um set de reprints, de repente. Inclusive o Mario deixou um hint, assim, num blog Atog lá, numa resposta, de que eles estariam matutando em como fazer um Legacy Masters. Quem sabe? Espero que sim. Preciso de duas. Duas infelizmente não vai rolar, que tá nas listas de restrito. Bom, mas falando... Mas Force of Will, por exemplo, rolaria. Com certeza. Mas falando então sobre reprints, em Commander 2015 a gente também não teve muitos reprints agressivos, mas tiveram reprints interessantes, cara. Por exemplo, Eternal Witness, essa porra tava custando $9, $10, como agora ela vem tava precisando. em 2 decks, eu espero que o preço dela caia bastante. Acho que o outro que vale a pena comentar para construído é Phyrexian Arena, que é aquele encantamento preto, tava bem caro mesmo. Bob de pobre. Às vezes até melhor que Bob, cara. Pelo menos tu sabe que tu vai perder um de vida só, não é que nem o cara que pega o Bob lá e revela um tá seguro. Mas em outra contrapartida não é 2 de mana e uma criatura, né? Não bate. As outras é que tipo, o problema é que, né, no 3 de mana tu quer uma Liliana, tu não quer uma Arena Phyrexiana. Então... Exatamente. E as outras duas cartas, que eu acho que são bastante jogadas em Commander, pelo menos Phyrexian... desculpa. Eldrazi Monument, que aquele encantamento, sim, com certeza. Por 5 de mana, as tuas criaturas têm +1/+1, flying, indestrutível, né? Acho que é isso. Eu não sei se eu tô confundindo com aquele que cria Spawn de Eldrazi. Tá confundindo com aquele, não é aquele lá. Mas esse monumento... 5 de mana, +1/+1, flying indestrutível. Isso. Você tem que sacrificar uma criatura no início do upkeep. E a outra carta é o Mercado Negro, que eu acho que é uma carta de lá 1920, eu acho. Máscaras de Mercado. Que tu tá com ela... Primeira vez que é reprintado. Tu tá com ela aí pra... Não lembro o que ela faz. Tô com ela aberta. Toda vez que 5 de mana, 2 pretos. Toda vez que uma criatura morre, coloca um marcador no Mercado Negro. Charge Counter. Não sei como é que eles traduziram Charge Counter. Acho que é carga. Marcador de carga? Deve ser. No início da sua pre-combat main phase, né, na main phase antes da fase de combate, adiciona um preto a sua mana pool para cada marcador de carta no Black Market. Legal. Pra Commander, bem bacana. Rampa.
forte. Sim, certamente. Não é uma. Toda vez que uma criatura morre anywhere, não interessa se é tua do oponente. Sim. E essa negocinho era caro, viu? Pois é, era bem caro. Eu não tinha noção de que isso aí era tão jogado. Deve ser em Commander mesmo, porque. Olha, Moderately Played tá $10. É porque tem poucas cartas em mercado, né? Então por isso que o preço dela acaba ficando tão caro. Indo então pro evento principal do GP Porto Alegre, acho que a gente pode começar falando sobre os decks que a gente jogou. Acho que é um ponto bacana falar sobre que decks que a gente jogou, como é que sentiu que o deck performou, se tinha alguma coisa que mudaria. Então, conversando contigo, Felipe, pode ser? Bom, eu joguei com um R-Delver. Por que eu escolhi o R-Delver? Eu queria um deck onde eu tivesse a capacidade de escolher a role em determinadas partidas. Eu queria um deck onde eu pudesse ser agro numa partida que exigisse isso, e um deck que eu pudesse ser mais control se a partida exigisse isso também. Então, pra mim, eu achei que o R-Delver, embora seja um deck que caiu em desuso com o tempo, principalmente depois que o Treasure Cruise foi banido, ele praticamente sumiu dos torneios, né? Mas mesmo assim eu quis dar uma chance pra ele. Até porque eu joguei com uma versão um pouquinho modificada, que jogava com Blood Moon no main deck, e isso é bem interessante, porque pega muita gente no contrapé, e as pessoas não esperam no Game 1 levar um Blood Moon na cara. Eu fiquei satisfeito com o deck. Eu acho que tem coisas que eu poderia melhorar nele, mas eu acho que a gente vai comentar sobre esse tipo de coisa depois. E eu achei que as partidas que eu sabia que existiriam matchups que seriam terríveis pra mim, em contrapartida existiam matchups que eram extremamente favoráveis pra mim. E no geral, eu achei que o deck atendeu as minhas expectativas, embora tenha ficado 3-3. Eu também fiquei 3-3, jogando com Scape Shift. É uma versão um pouco diferente do baralho padrão. Eu uso mais criaturas, porque eu acredito que tu ter uma única condição de vitória é também bastante forte, mas tu fica muito fraco contra baralhos de controle, porque eles só precisam se preocupar em parar uma única carta para vencer com todo o teu baralho. Sem falar que eu acho meio sensível tu ganhar só com aquilo, tem bastante counters no meta atual pro Escape Shift, além do Blood Moon, como o Felipe falou, ainda tem Ghost Quarter, essas coisas que podem atrapalhar bastante. Então, com criaturas, eu acho que fez bastante diferença. Eu ganhei um monte de jogo atacando com elas. As criaturas que eu uso são Huntmaster of the Fells. Esse bicho é bom pra caralho. Melhor carta do deck, facilmente. Tirando o Escape Shift. Eu também uso 2 titãs verde, um titã vermelho e 3 cliques. Porque clique é bom pra caralho. Essa porra... Eu fiquei tão triste quando eu coloquei clique no baralho que foi realmente eu colocar dinheiro no deck melhorou ele. Isso me deixou tão triste, mas funcionou. Mas eu fiquei 3-3 também. Gostei bastante de como o deck performou. Não achei nenhum matchup que foi terrível. Embora Jund e Abzan pra mim são matchups bem ruins, mas sobre isso mais à frente. Bom, eu joguei com uma versão que eu tirei do cu de Infect. Decidi colocar preto em vez de azul, na intenção de que o sideboard ficasse melhor, porque eu achava o sideboard do azul horrível e achava que não valia a pena jogar azul somente só pelo aquele carinha imbloqueável. Ainda acho, nesse ponto eu ainda acho que sim, mas como eu não tinha, por exemplo, cartas-chave como o Spellskite e o Hierarca Nobre, que é jogado mesmo mesmo quando não tem azul, joga-se o Hierarca Nobre, ele é muito bom. Então talvez não tenha ido tão bem quanto eu gostaria. Mas eu consegui ainda pegar algumas pessoas de surpresa algumas vezes, mas infelizmente não foi suficiente. Então, acho que vamos falar um pouquinho sobre os matchups. Talvez não entrar muito em detalhe em cada um deles, mas podemos continuar na mesma ordem. Felipe, se quiser começar. Uhum. Bom, primeiro jogo eu joguei contra Living End.
extremamente favorável pra mim. Ganhei de 2-0 muito fácil. É só esperar pra anular o Living End quando ele dá o Cascade. Jogo 1, botei um Delver em jogo e fiquei dando counter em tudo que ele fazia e ganhei o jogo assim. No jogo 2, baixei Blood Moon no turno 3 e ganhei o jogo assim. Daí na segunda partida fui jogar contra Naya Burn. Outro matchup que impressionantemente é extremamente favorável pra mim também. Ganhei de 2-0 muito fácil. O cara me atacando com o Goblin Guide só me ajuda, porque faz eu filtrar o topo do meu baralho e flipar os Delvers loucamente. Então, acaba sendo muito fácil. E ganhei o jogo 1 com uma Blood Moon contra um baralho que teoricamente é mono red. Eles usam bastante verde por causa de Atarkas Command, branco por causa de Boros Charm, e às vezes até o... Qual é o nome daquela... Lightning Helix. Que eles usam no Mirror, né? É muito bom pra eles. Daí eu, no jogo 1, botei um Blood Moon, o cara ficou olhando assim, como assim Blood Moon no main deck? Deu, pois acontece. E daí o cara tava com a mão cheia de carta dourada, e daí, que pena, ganhei o jogo com um Delverzinho batendo. No jogo 3, eu joguei contra o R-Twin, o Twin clássico, né? Jogo 1 foi muito fácil, mesma estratégia dos outros jogos, assim, baixa Delver no primeiro turno e deixa o Delver ganhar o jogo sozinho. Jogo 2, ele me dominou completamente, tipo, eu só tentava reagir e não conseguia sair do grind, porque o R-Twin pós-side vira um grinder desgraçado, ele não joga mais, ele só evita que tu jogue, né? E no jogo 3, eu tomei essa posição de, não, agora eu vou grindar o jogo, e daí eu acabei ganhando quando a gente ia pra turnos, mas foi emocionante o jogo, mas foi bem interessante. Legal. Jogo 4, joguei com o primeiro jogo que... a rodada 4 era quando entravam os profissionais, né, que eles vinham de buy 3. Daí, óbvio que eu peguei um pro. E joguei contra Escape Shift, só que ele está bem padrão. No jogo 1, perdi pra ele porque eu fiquei mana screwed. E eu tinha uma Blood Moon em jogo e não consegui baixar a tempo de ganhar o jogo. No jogo 2, baixei a Blood Moon e fiquei sentado atrás do Delver e ganhei com o Delverzinho batendo loucamente. No jogo 3 foi um jogo acirrado pra caramba, usei todos os recursos que o deck tinha, usei Piromante, usei Snapcaster, usei Delver, usei tudo que deu, mas por um misplay terrível de eu não baixar a segunda Blood Moon que eu tinha na mão, eu perdi o jogo. Porque daí ele usou um comando críptico pra retornar minha Blood Moon pra mão no final do meu turno, e na volta ele usou o Escape Shift e ganhou o jogo. Ali eu fiquei arrasado, porque ali eu sei que eu perdi por cagada minha. E daí eu enfrentei um Scred Red, que é um deck de controle vermelho com ramp para baixar carne, Ugin e essas coisas malucas. Na quinta rodada. No Game 1, baixei Piromante e fui pro abraço. O cara não conseguiu lidar com o Piromante. Botei, acho que 8 tokens em jogo, uma coisa assim. E ganhei com o Piromante. No Game 2, fiquei Mana Screwed, e daí o cara... esses jogos que eu fiquei Mana Screwed, a culpa foi muito minha, assim, porque eu acreditava muito na capacidade das minhas cantrips. Eu olhava pra minha mão e pensava assim, eu tenho um terreno e 3 cantrips. Eu vou comprar terrenos. E nem sempre foi assim. Muitas vezes eu ganhei com mãos assim, mas algumas eu perdi porque eu fiquei com essas mãos. E aí eu não sei ao certo se eu deveria ter ficado ou não, porque algumas mãos eu ganhei, então ficou mais ou menos no 50-50, assim. É complicado, tu não pode tomar essas decisões, né, com base nos resultados, né, porque... Mas é complicado de tu pensar qual seria a solução correta, né. Ligar, talvez a única solução é realmente tu tentar pegar, abrir, tipo, ficar fazendo contra o Goldfish, jogar tipo umas 60, 80 partidas, só os primeiros turnos, assim, pra ver se isso resolve, né? E daí no jogo 3, cara, eu comecei, já que eu perdi a segunda, comecei jogando, olhei, não tinha nada pra achar pro meu turno, baixei uma choque virada, passei. O meu oponente baixou uma montanha, exilou um espírito guia, exilou outro espírito guia, gerou a vermelha com a montanha, Blood Moon no primeiro turno. Acabou o jogo. Isso é cruel, cara.
Tu ainda tinha vermelho, pô. Oi? Tu ainda tinha vermelho. Claro. Daí o cara começou a baixar a KOF, começou a baixar Chandra, e daí eu faço o quê? Choro. É difícil. E daí no jogo 6, era vida ou morte, né? Eu tinha que ganhar pra continuar vivo no torneio. Daí eu peguei um WR Control pela frente. As 2 partidas eu teria ganhado facilmente se eu tivesse chegado no terceiro terreno, mas eu não cheguei. Eu fiquei preso em 2 de mana. Nas 2 partidas eu tinha Blood Moon na mão, ele só tinha terreno não básico em jogo, e eu não consegui baixar o maldito Blood Moon pra ganhar o jogo. E daí 3-3, drop. Eu acho que esse é um dos problemas do R-Delver, o fato tu tem que jogar com pouco terreno, porque o deck não pode comprar muitos terrenos, mas ao mesmo tempo se tu comprar poucos terrenos, tu tem problemas, né? Então isso é muito ruim de jogar com o deck por causa disso, era por isso que Treasure Cruise era tão bom pra ele, né? Tu conseguia comprar 3 cartas e isso arranjava todos os teus problemas. Bom, primeira partida, peguei um deck rogue do caralho. Take an Extra Turn. Eu sabia que esse deck da merda existia, mas é um deck monoblue, baseado em usar cartas como Howling Mine e Ditado de Kruphix, que permite que tu compre uma carta a mais por turno. Então, tu compra um monte de cartas, tanto tu como teu oponente, e aí tu fica usando cartas que te deixam jogar um turno extra, para não deixar teu oponente mais jogar. Ele é um deck de controle, basicamente, com uma condição de vitória extremamente demorada. Uma coisa que eu não sabia, que me pegou completamente desprevenido do deck, que a versão que eu tinha visto não usava, são cartas como Giga Drowsy ou Giga Soneca, que é uma instantânea por azul, que tem vire e é permanente alvo, ela tem replicate. Então o cara vai no início da upkeep e vira todas as tuas manas, tu não pode fazer nada naquele turno, acaba virando as criaturas muitas vezes também. E usa coisas como Exhaustion pra fazer com que tu pule a tua etapa de desvirar. Então, ele atrasa o jogo pra caralho até que ele consiga ficar... Ou, como ele compra zilhões de cartas, ele compra todas as de jogar turno extra, ou tem Snapcaster pra usar as que estão no cemitério. E aí ele vence de 2 formas. Ou ele baixa aquele maldito Jace de 3 de mana e fica dando mais 2 nele o tempo todo até tu fazer tu time lá completamente. O que demora bastante, mas ele acaba conseguindo, porque ele joga para sempre. Ou ele baixa o Maníaco do Laboratório e simila. É meio chato de jogar contra o deck, é um deck não muito interativo assim, mas enfim, paciência, era rogue. Não esperava pegar ele, não estava muito preparado para jogar contra ele. Parabéns pro cara por ter vindo jogar com deck rogue, mas perdi para ele. As 2 próximas partidas foram as 2 contra o WR Control. E puta que pariu, que partidas grindadas da porra. Contando com o anterior e essas 2 aqui, tem Skip Shift joga com Sakura Tribe Elder, aquela criatura 1 por 2 de mana que tu pode sacrificar pra pegar um terreno. Cara, eu batia com Sakura. Foi Sakura beatdown fortemente, cara. Cara, eu acho que eu dei uns 20 de dano. Foi contra o... Eu tava jogando contra o cara de WR. Eu baixei o Sakura e o cara Cryptic Command. Ok. Tira isso da minha frente. Eu não quero morrer pra isso de novo. Cara, eu já tinha 2 em jogo e eu... 2 por turno, 2 por turno, 2 por turno, 2 por turno, 2 por turno. E o cara assim, puta que pariu, Perfect Exile, eu não aguento mais isso. Cara, foi... Rampa logo essa merda aí. Eu ganhei a primeira de 2-1 e a segunda eu ganhei de 2-0. Cara, eu fiz uma das coisas mais malucas que eu fiz. Eu tava... Cara, o jogo foi grindado pra caralho. Eu tava com muito terreno em jogo. E eu castei um Escape Shift, né? Pensei, o cara tava com Batter School em jogo. Pensei, se eu não caçar, não conseguir resolver isso aqui agora, eu vou perder. Então, não vou dar ao meu oponente mais nenhuma draw. Castei Escape Shift. O cara, Mana Leak, paguei. Mana Leak, paguei. Mana Leak, paguei. E o cara, como tu tinha mana pra tudo isso? Mas enfim, eu paguei 3 Mana Leaks pra castar um Escape Shift. E aí eu não consegui causar 30 e poucos de dano. E meu oponente ficou meio puto, esses malditos top decks. Cara, meu deck é feito pra fazer isso. Ele é feito pra dar um top deck no Escape Shift e ganhar. Enfim. Justo.
Aí o próximo foi contra Elfos, mas é a versão agro do baralho, não a versão controle. O cara acho que nunca tinha jogado muito Modern, ele não sabia exatamente contra o que ele estava jogando. Então eu fiquei com o de vida e com o lobinho do Huntmaster em jogo. E aí o cara passou o turno pra mim e tipo, tu não ganhou, né? Deu, pois é, cara, ganhei. Aí ele, o quê? Aí tinha um pessoal que joga com nós ali na Jambô, que eles, pois é, escape shift assim mesmo. Aí eu ataquei com o lobinho, dei 18 e dei escape shift pra causar 18 de dano. E aí na segunda partida ele zicou forte em mana, ele me ligou pra 5 e ficou com um terreno só. E quando ele baixou meu fim de Llanowar, eu dei raia nele. Só pra passar um pouquinho de sal na ferida. Aí a próxima partida foi contra a Abzan. Pá, essa eu fui sovado. Cara, eu descobri que o meu deck é muito fraco contra esses baseados em preto e verde, como Abzan e Jund. Porque eles têm muito descarte, cara. E eles colocam ameaças muito fortes, muito rápido em jogo. Cara, aquele maldito Rhino é desgraçado. E aí é Rhino com o Anjo da Restauração, tá ligado? Então ele baixa o Rhino, dá aquele trigger desgraçado, tu vai dar um jeito de fazer alguma coisa com o Rhino, ele baixa o Anjo da Restauração e blinka o negócio. Aí tipo, putz, aí fica foda, né, cara? Mas eu perdi. Segundo turno, no segundo jogo, ele castou 4 descartes contra mim e ele tinha ameaça na mão. E aí não tinha o que fazer, perdi. Mas o cara jogou bem e fazer o quê? Agora contra Merfolk, eu joguei mal. Eu fiquei... Na segunda partida, eu perdi a primeira pra ele. Aí na segunda, eu usei a minha técnica de sideboard secreta, que é o Volcanic Fallout. Cara, ninguém espera aquela porra 2 de dano em todas as criaturas instantâneo. Ele foi baixar um monte de Lorde, ele ativou 3 Mana Vault. 3 Mana Vault e voou pra ataques. E eu, puff, ele tomou... Tipo, praticamente limpou o bode dele, ele não conseguiu voltar. Nossa. E aí na segunda, eu fiquei com uma dessas cartas na mão. Eu vim com uma mão com que tinha um desses... Na verdade veio com 2. Tinham 2 Volcanic Fallout. Só que eu não tinha verde. Aí eu acabei ficando. E eu dei um misplay. Que eu deixei ele ativar o frasco do Éter. Quando eu deveria ter, em resposta, ter castado pra matar um Lorde dele. Aí ele baixou 2 Lords e eu não tive mais como deter ele. Mas, paciência. Outra coisa que vale a pena falar contra os caras de WR, eu baixei o Cálice do Vácuo pra 2. Cara, eles não sabiam o que fazer. Eu, tipo... não sei, anula. Não quero saber se isso vai influenciar ou não. Mas eu fiquei 3-13 drop. Pensei que eu joguei bem, eu ratei em poucas partes. Gostei bastante do meu deck, me diverti bastante jogando. Foi legal, gostei da experiência. Eu fui, obviamente, o pior, porque, né, eu sou azarado mesmo. Então, comecei até bem, jogando uma partida contra Boggles. Ganhei as 2 partidas, foi bem fácil, não tive dificuldade nenhuma. No segundo game, eu sideboardei Destruição de Encantamento e venci muito fácil, fiquei até abobado, não sabia eu nunca tinha jogado contra Boggles antes. Aí eu perguntei pro cara como é que era o jogo dele contra Infect e disse que era fácil. Que ele me deu 2 Path to Exile e eu continuei na boa o jogo. Ele disse que os Infects padrões não sobreviveriam a 2 Path porque eles não têm muita criatura. E eu rodava bem mais criatura do que os Infects normais. Mas daí, a partir daí, eu só peguei deck triste, assim. Até acho que eu não joguei mal, exceto com um misplay, assim... Contra no último jogo eu fiz um misplay, mas mesmo que eu tivesse jogado certo eu teria apanhado, não teria feito diferença. Bom, o jogo seguinte foi contra Grixis Twin. Eu travei o combo dele umas 2 vezes, talvez mais, não lembro direito agora. Mas era muito controle, não consegui segurar, é um dos piores matchups pra mim, porque ele ou dá counter em tudo que eu vou fazer, ou destrói todas as minhas criaturas. Colocando os command, comendo o rabo, não tinha muito que eu fizesse. Até acho que joguei muito nos 2 jogos. Depois foi um Grixis Control, óbvio, né? Só me fodo com essas porras, pega essas merda. Aí também a mesma coisa, colocando os command, comendo o rabo, Forked Bolt, e o cara decidiu, não vou matar as criaturas dele não. Vou botar Tarsiguro e Gurmag Angler no terceiro turno e pronto. Eu vou foder com ele assim. É uma 4-5 e uma 5-5, acaba com o jogo rapidinho. Rapidinho, né?
E daí o meu problema é que eu tinha, obviamente eu tinha bastante, justamente porque eu queria um sideboard preto que eu achava que era mais forte, eu tinha muita remoção no sideboard. Mas quando eu fui juntar esse sideboard eu pensei, bom, a única coisa que a minha remoção não mata é criatura preta. Só tenho Tá Seguro, acho que tá bom. É óbvio, né? Que é a única carta que eu vou pegar, que eu vou precisar destruir a porra do Tá Seguro. É. E o terceiro jogo foi contra Infect e foi basicamente sorte. Primeiro eu comecei jogando, ganhei o primeiro jogo fácil. Aí no segundo jogo ele começou jogando, ganhou fácil. E no terceiro jogo, que eu comecei jogando, eu ziquei porque não vi muita criatura e ele começou a matar muito as minhas criaturas. Como é que ele matava na versão azul? Não, matar não, desculpe. Eu não vi muita criatura e ele cancelava meus buffs. Ah, sim. Uns counters. E daí ele veio com uma mão muito God Hand. Ele baixou no segundo turno o Spellskite, que daí foi quando eu fiz o misplay. Eu podia ter matado o Spellskite na hora que ele baixou e não matei. Esperei no turno dele, daí ele tinha resposta. Mas aí no mesmo turno que ele tinha resposta pra minha matança do Spellskite, ele baixou o carinha imbloqueável e no turno seguinte ele me matou. Não tinha o que eu ter feito. Isso que tu comentou, eu acho que é uma das coisas mais difíceis de tu aprender no Magic, que é se tu casta as mágicas no teu turno, tu espera até o turno do oponente. Às vezes vale mais a pena tu castar uma instantânea mesmo no teu próprio turno, pra negar o cara o direito de resposta. Exato, porque ele tava todo tapado, eu podia ter matado o Spellskite dele, daí eu disse, não, vou matar no turno dele. Mas daí no turno dele ele anulou. Foda. Então, mas eu tinha certeza, depois repensando o jogo, eu tinha certeza que aquilo não teria me vencido o jogo, eu teria perdido do mesmo jeito, porque realmente os meus draws foram muito ruins. Ou não vinha criatura, ou não vinha buff, e ele tava com tudo na mão. Acho que então deu pra falar um pouco sobre os nossos matchups. Acho que todo mundo se divertiu bastante. Mas não fomos tão bem. Um amigo nosso chegou até o dia 2. E eu acho que a gente merece fazer uma homenagem pro cara aqui no podcast, né? Porque, pá, o cara jogando com o deck da lanterna, chegou até o dia 2. Mas, cara, ele fez uma coisa assim que, velho, eu comecei a... Só jogando o deck da lanterna, que se alguém que acho que já devemos ter comentado isso no podcast, que a gente achava que ia ser o deck a vencer no momento. O deck rogue, que todo mundo ia apanhar pra. E funcionou. Ele chegou, venceu 8-2 no primeiro dia, foi, né? 8-1. 8-1. mas... E conseguiu chegar no segundo dia tranquilamente. Mas o que eu ia falar que eu achei bacana dele é que o problema do pessoal jogando contra o deck da lanterna é que eles não sabem a hora de desistir. Então o que acontece é que ele às vezes baixa a agulha medular Pity Needle, agulha medular. E fala tipo, não é uma carta. Abandonar as esperanças, tá ligado? Pra ver se o oponente se toca pra desistir. O pessoal não entendeu tudo. Aí, caraca... ele, pra falar bem a historinha, ele fez isso contra um pro player, que eu não tenho a mínima ideia quem seja. O Thiago Saporita. É o cara que ganhou uns Pro Tour. Ele ficou em segundo lugar no Pro Tour, eu acho. Bom, o segundo, o Ivo Costa, que é o nosso amigo jogador de lanterna, ele não gostou desse cara, achou que o cara tava jogando meio na má vontade. E daí ele decidiu sacanear e fez essa jogada de baixar a agulha medular e de perder a esperança. Infelizmente o oponente dele não entendeu a cutucada, mas os juízes entenderam. E foi divertido porque o juiz disse, cara, muito boa a trollada, mas a próxima vez você tem que nomear uma carta que seja do formato. Isso, Não pode nomear uma carta Legacy. No final foi engraçado que o Paulo Vitor, né, o PVDR, lá, ele perguntou isso no Twitter dele, se ele achava que o pessoal considerava disso uma conduta antiesportiva, né? E aí a maior parte do pessoal, cara, eu achei hilário. Aí, claro, que tem gente que é mais mal comida e fica meio brabinha, mas a maior parte das pessoas entenderam que era, na verdade, uma piada. E eu acho que isso até é uma coisa interessante que mostra como o pessoal que joga Modern ainda não tá pronto pro formato. É um deck novo, esse deck da lanterna, e o pessoal ainda não sabe quando chega ao ponto de conceder. Que não tem mais Chegou volta. Um ponto, não adianta, não perde teu tempo, não te estressa, não te cansa, simplesmente desiste. O deck da lanterna tem esse problema porque ele não é um lock fácil de enxergar, né? Não é como, sei lá,
Quem conhece Legacy, o deck de Stasis, que impede que tu desvires teus terrenos. Ou... não me vem na cabeça, mas outros decks que simplesmente tu não faz mais nada. Não tem como, é impossível. Quase Counterbalance, eu acho que é até um lock quase impossível de sair. Mas o da Lanterna não, porque o da Lanterna ele vai deixando o jogo rolar. Tu pode continuar tentando castar os teus bagulho, tu pode tentar continuando fazendo coisas, só que nada que tu fizer vai mudar o fato de que tu vai perder. É simples assim. Eu acho que esse é um dos principais pontos que o pessoal tem que aprender. É quando jogar contra o deck da Lanterna, qual é o ponto de desistir. Porque, por ele se tratar de um deck de prisão, é muito desconfortável tu jogar contra ele, sabe? Tu tem aquela sensação desgraçada de impotência. Isso te deixa frustrado. Principalmente se você tá meio de mau humor, acaba exacerbando o problema e é melhor, cara, desiste, vai pro próximo jogo. Ou vai lá, concede, parabéns, bom jogo, e vai pro próximo. Não vale a pena se estressar quanto a isso. Mas um dos episódios que a gente estava planejando fazer antes desse, que tá com todo o script escrito, era na verdade um Deep Dive em Modern. E lá a gente vai acabar falando sobre esse deck e a gente fala exatamente o que fazer nessa situação. Acho que vai ser interessante. Mas voltando, Felipe, tu mudaria alguma coisa no teu deck, no teu site, ou achou que do jeito que tava legal? Então, eu acho que eu colocaria mais um Blood Moon no side. Por que não 3? Porque não 4? Talvez. Porque é impressionante. É uma carta que, contra alguns baralhos, ela ganha o jogo sozinho. E mesmo contra baralhos que ela não é tão efetiva, ela ganha o jogo sozinha. Tipo, é algo impressionante. Modern é muito dominante mana duplo. Né? Isso. Shocklands e coisas afins. Então, tu vai acertar alguma coisa. Exatamente. Então, é impressionante. É uma carta, assim, que, ao meu ver, eu via muitas pessoas falando, porque é ruim tu ter muitas cópias, porque daí vai ter cópias redundantes na tua mão, e daí uma carta a menos, e blá blá blá. Mas, cara, se tu conseguiu baixar ela no terceiro turno, e principalmente se tu saiu jogando, é muito forte. Geralmente o adversário não consegue voltar disso. Então, com certeza eu colocaria mais uma no side, pelo menos, contra decks que ela, pra não ficar... Porque 3 no main eu acho que teria esse problema eu vou ter muitas cópias e pode ser um baralho pela frente que ela não é tão efetiva. Então, pelo menos no side, mais uma pra botar contra baralhos que ela seja extremamente efetiva. Mas tem decks, por exemplo, que se tu baixar ela, o cara não tem o que fazer. Por exemplo, lá o Omelet Bloom. Titan. Não tem o que fazer. Escape Shift também. Nossa, uma versão mais Felipe tradicional. Perdeu pra Escape Shift. É que o problema do Escape Shift é que se o cara tiver uma floresta, ele volta pro jogo. Porque ele fica jogando o Sakura e o Search for Tomorrow pra buscar a ilha, e daí ele consegue voltar pro jogo. Mas numa versão mais tradicional do Escape Shift, né? Não a versão do Matheus. Ambas. Sim. Não, mas é disso que eu tô falando. Mas ambos os decks usam essas cartas. Se baixar uma Blood Moon e não tiver floresta, atrapalha bastante. Eu preciso comprar uma floresta. Se eu não comprar uma floresta, eu perdi o jogo. Mas se eu tiver uma floresta em jogo, eu consigo voltar. Eu consigo segurar. Isso. Outra coisa que eu faria... Eu colocaria mais um terreno, pelo menos. Eu iria pra 17 terrenos. Sei lá, pra tentar não ficar manuscrito com tanta frequência. Nelson, tu acredita nisso, Nelson? Não vai botar nada. Isso é mentira. Você tá dizendo isso por causa do podcast pra fingir que sabe fazer deck. E colocaria um X de clique. Clique é bom. Porque eu preciso de algo pra quando o jogo fica grindado. Eu preciso de algo que seja extremamente eficiente pro fim do jogo. E eu acho que clique é extremamente eficiente pra fim de jogo. Clique é bom. Joga dinheiro no teu deck que funciona, cara. Eu já joguei muito, tem 4 Snapcaster. Não, mas é pouco. E eu acho que essas seriam as modificações. Assim, colocaria mais um terreno, colocaria um clique e colocaria Blood Moon Side e tiraria, pra fazer essas alterações, eu acho que eu tiraria um Swift Spear. Eu fui com 4, eu acho que 4 acaba ficando redundante, 3 é um bom número. Porque 1 em jogo é bom,
dois em jogo é bom também, é melhor ainda, só que quando tu começa a comprar eles no late game, tu já tem outros em jogo, ele não é eficiente. E Ele não faz mais nada, né? Se tu não tiver outras coisas pra melhorar Isso, exatamente. o prowess dele. E eu também tiraria algumas cópias do Piromante. Ele é muito bom, só que eu percebi que ele não é bom quando ele vem na tua mão inicial. Ele é bom Sério? quando o jogo tá grindado. Eu imaginei que no início do jogo ele seria o melhor possível. Pois é, se tu baixar ele no segundo turno, não é de boa. Ele Aí que toma tá, raio. eu não posso jogar. Exatamente, eu nunca posso baixar ele me tapando. Então eu vou querer baixar ele lá pelo quarto, quinto turno, para eu ter pelo menos um ou quem sabe 2 counter spells de backup para gerar valor, para pelo menos gerar 2 tokens. Então, Diferente do plano do... Teve o outro colega nosso que jogou com uma versão do deck do Felipe mais voltada para controle, que daí era América, né? Isso. Fugiu agora qual é o nome novo da América. G-Sky. Jeskai, isso, Jeskai Control. E pelo menos o que ele tinha dito é que ele podia usar o Piromante no turno 2, porque no turno 2 ele ainda conseguia ficar tapado sem problemas. Agora, se por exemplo, ele queria usar o Monge, aquele que bota fichinhas com provas, né, a versão Big Daddy do Piromante, ele disse que esse não dava, porque se ele se tapasse no turno 3, ele perdia o jogo. Uma coisa que eu acho que seria bom pro teu baralho, Felipe, é tu achar alguma engine que te desse cartas, alguma forma de comprar cartas. Card Advantage eu nunca realmente fiquei no importante. top deck. Em nenhuma partida eu fiquei com menos do que 4 cartas na mão. Porque a questão é justamente essa. Como eu posso escolher a role que eu vou usar, em jogos que eu vi assim, não, um Delver é suficiente, eu botava o Delver e fazia de tudo pra proteger ele. Então eu ficava ali atacando com ele até enquanto eu podia e guardando minhas mágicas pra quando o cara tentasse fazer alguma coisa importante, sabe? Então eu nunca fiquei com problema de carta na mão. Interessante. Eu imaginei que porque o que matou o deck foi terem banido o Treasure Cruise, né? O Treasure Cruise era muito bom no deck. Então por isso que eu imaginei que talvez alguma coisa pra comprar cartas seria legal, mas é que tu não usa aquela versão mais burn do baralho, né? Que é mais agressiva, né? Que tenta baixar criaturas e ficar usando um monte de cantrip pra buffar a Swift Spear e botar token com piromante, né? Interessante. Isso. E daí justamente esse é o ponto, né? Aquele modelo de deck morreu. Então, pra tu jogar de UR Delver hoje, tem que procurar uma outra forma de jogada. E eu acho que essa é a melhor forma, assim, é ele ser mais controle. Legal. Se eu fosse mudar alguma coisa no baralho, eu precisaria de alguma coisa pra melhorar meu matchup contra a Jund e Abzan. Eu achei que foram os decks que mais me ferraram. E Blood Moon ganha o jogo contra eles, cara. Pois é. Eu perderia minha condição de vitória principal, né? Que é o Escape Shift, mas... Vou dizer, um Titã ainda bate forte, cara. Exato. É o que eu te falei. A dica que a gente te deu no GP e te damos aqui de novo é o Wolf Run. Pois é. Um X de Wolf Run, não no lugar de uma lente, pra não foder muito com o Escape Shift, mas colocar mais uma lente como o Wolf Run. Daí o cara, dei counter no Escape Shift, ou sei lá, baixei aqui a Blood Moon. Beleza, cara, o Titã aqui ainda é uma 26 Trample, eu ataco. Não, mas é que isso também não ajuda muito contra Abzan e contra Jund. É que os dois decks são decks que são um amontoado de cartas boas estrelando coisas diferentes, né? É muito difícil de tu lutar contra eles, entendeu? Porque eles são decks que são feitos pra serem um monte de peças as quais funcionam por si só. Tu não tem como, por exemplo, tentar parar como tu consegue parar Twin, como tu consegue parar Escape Shift, como tu consegue lutar contra Infect. Eles são decks que eles não têm um plano, digamos assim, certo? É as melhores cartas das cores. É muito difícil jogar contra eles.
não sei. Eu não tenho skill suficiente para descobrir como Eu jogar acho. contra eles. Talvez não tenha resposta, talvez é aqueles matchups que simplesmente são muito favoráveis pra ti, não importa, tu vai colocar 15 cartas no teu site pra vencer esse matchup e não é o canal, Eu vou dizer assim, é rezar pra não pegar eles nos jogos. não é que sejam matchups que sejam terríveis, certo? Eu tenho chance de ganhar. Eu diria que é, por exemplo, 60 a 65% de chance deles vencerem. Aí fica muito... Tu tem que vir com mão boa, né? Se tu vem com uma mão melhor que a deles, tu consegue jogar, mas o problema é que eu vim com uma mão boa, eu conseguiria combar já no turno 5, ou 4, já conseguiria até usar o skip shift pra ganhar no turno 4. Só que daí o cara tinha 4 descarte, tá ligado? Daí tirou tudo que eu poderia fazer, né? Mas é aí que tá, ele sempre Isso. vai ter o descarte. Porque o descarte é o básico do deck dele. Então não dá pra contar que, eu vou ter a God Hand. Tá, tu pode ter, mas o cara vai tirar de ti. É que eu acho assim, tem que tentar pensar na lógica inversa. Em vez de pensar no que ele é bom e como tu vai deter o que ele é bom, tem que pensar no que ele é fraco. Pra que a Bizan e Jund perdem? E perdem de lavada. Burn, Zoo e Affinity. Por quê? Porque são decks extremamente explosivos e rápidos. O teu deck sofre do mesmo problema do que o Jund e o Jund. Exatamente. Então, não tem como fazer o escape shift tão rápido quanto exatamente, esse é o ponto. Então, tu teria que ser tu não tem como... O teu deck é lento. Então, lá pelo 5º, 6º turno, o Abzan ou o Jund vão estar dominando o jogo. Então, realmente é um matchup que vai ser ruim e tu não tem muito o que fazer. O que me ajudaria seria se eu conseguisse alguma remoção em massa nessas cores. Eu acho que isso ajudaria bastante, mas eu acho que é daquelas coisas que tem que aceitar que é ruim. Tipo eu contra Boggles. Uma carta que eu não sei se eu gosto no side é o Uzi, Scavenging Uzi. Não sei se eu gosto dele. Eu acho que não tem nada dominante de cemitério que vale a pena botar o Uzi, que tu não possa resolver de outra forma. Sem os Uzi... Snapcaster Mage. Sem Uzi... O Snapcaster Mage é bom, mas tipo, ele sozinho não ganha jogo. Ganha. Eu ganhei com 2 Snapcaster e 2 Bolt. Tá, mas eu estou falando em jogos normais, não em jogos extremos. Tu não vai perder porque o cara tinha aquela carta com o Snapcaster. Daí tu vai fazer o quê? Vai botar um monte de destruição de cemitério no teu site só pra deter o Snapcaster? Não vale a pena, entende? Tu teria que resolver, por exemplo, o que o Snapcaster tá fazendo? Ele tá me dando bolt na cara. O que mais tu tá perdendo? Eu tô perdendo pra descarte, então talvez leyline branca, entendeu? Eu acho que é nesse tipo de pensamento que tu tem que ir, não de, vou deter o Snapcaster, vou destruir com o cemitério. Eu tenho que jogar mais. É ver o que o Snapcaster está fazendo que tá te perdendo o jogo. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Eu preciso jogar mais contra Jund, contra Abzan, para ver exatamente. Talvez o matchup não tenha sido desfavorável e contra quem eu joguei o cara tava com a mão realmente muito boa e eu não consegui deter isso. Talvez seja isso. Às vezes a azar também é uma estratégia válida, né? Não adianta, né? Tu tem que aceitar que Magic alguns jogos tu vai perder por causa da sorte, né? Só tem que saber quais foram os que tu perdeu por causa da sorte e não porque teu oponente top deckeou uma carta. Se teu oponente ganhou porque ele top deckeou uma carta, é porque ele tava com o jogo todo planejado pra vencer com aquele top deck. Então, isso não é sorte, tá? Isso é jogo. Mas o que é sorte, normalmente, que o pessoal confunde é que tem que levar em consideração todo o jogo. A não ser que tu esteja jogando com uma carta, sei lá, que tem que rolar uma moeda ou um dado da vida, que tem poucas, tu não pode considerar que uma jogada só tenha sido sorte. A sorte pode ter influenciado todo o jogo, mas ela nunca influencia uma jogada sozinha. Nelson, quer falar sobre o que tu mudaria? Faria alguma coisa? Eu não tô bem convencido ainda de que, na verdade, o primeiro ponto, eu acho que o Infect tava péssimo nesse GP. Tanto que eu enfrentei o Infect lá na Rabiola, né? Lá no finalzinho peguei um outro Infect que tava com uma lista mais tradicional impossível. Então eu tenho um pouco de... Eu fico um pouquinho mais tranquilo de que o meu deck não tava tão ruim, porque todos os Infects foram ruins. Eu acho que não teve nos top um Infect, né? Não, acho que passou um Infect pro dia 2 e já deve ter perdido logo nas primeiras. Tu viu quais foram os primeiros 4 matchups, os primeiros 4 decks? Não é a Burn.
Então, Porque era o GP do Twin, né? Esse foi o GP do Twin. Tu tinha que vencer Twin pra conseguir jogar bem. não sei. Se não vencesse Eu Twin... acho que teve muito... O Ivo lá, o nosso colega de lanterna que chegou até o dia 2, disse que viu 5 Twins. Isso aí é uma amostragem pequena. Eu vi 3. Ah, mas cara, tipo, quando eu fui receber lá o meu playmat e meu Griselbrand, na minha volta, sério, tinha pelo menos umas 6 pessoas que estavam jogando de Twin. Twin é certamente o deck mais popular. Twin foi o deck pra vencer nesse torneio. Era o torneio do Twin esse. E como meu deck era ruim, né? Bom. Mas eu também daí, bom, tá, o Infect não foi muito bem no geral, mas eu não tô talvez não esteja muito convencido de que realmente o Infect com preto seja o canal no sentido de fazer o Infect agro, né? Talvez fazer o Mono Black Infect Control seja mais interessante. Mas em termos de coisas que faltou, talvez eu tivesse tido uma boa chance de vencer o Grixis Control se eu tivesse como destruir as criaturas dele. Que eu tinha colocado uma destruição que era um preto, porque eu imaginei que era suficiente, né? Falando na carta específica, é Vendetta. Um preto, destrói a criatura alvo não preta e tu perde vida igual ao poder dela. Eu pensei, vida não é muito importante pra mim e criatura preta, as únicas básicas que tem é o Tarsigur e o Bob. Sabe que carta deveria ter usado no lugar dela? Dismember? Só que eu não tinha. Era só ter pedido. Eu tenho acho que 12 cópias daquela porra. Então, talvez o Dismember tivesse me ajudado mais. Fora isso, não sei se o Spellskite teria me ajudado muito. Ele protege teus bichos, né? Claro, teria sido mais fácil pra mim. Mas acho que não teria me ganhado o jogo se eu tivesse pego ele em nenhum match, sabe? Só uma coisa que é engraçada com Infect e Spellskite, que se tu tá jogando contra Infect, tu baixa Spellskite. E Infect usa Spellskite, tá ligado? Fica aqueles dois bichos lá. Exato. Eu sei. Mas pra mim é bom. Beleza, fiquem se matando nos Spellskite aí, eu vou dando de 1 em 1 aqui o Infect. Teve vários jogos que eu fui assim, de 1 em 1. Então, mas eu não tenho certeza se o Spellskite teria me vencido em nenhuma partida, acho que não. Teria me facilitado algumas partidas, porque também a minha versão usa bem mais defesa de criatura do que as versões padrões. Eu tava dando uma olhada nas versões padrões, elas nem chegam a 6 defesa de criatura. E eu usava 8. Tu usa os 4 então, apóstolos. Os 4 Apostles Blessing e os 4 Trepadeira Matavasta. Então não tenho certeza se o Spellskite teria me vencido o jogo. Teria ajudado, obviamente. Mas não tenho certeza se teria vencido. É que com certeza tu colocaria 2 no lugar dos Blessing, né? Não sei se eu trocaria os Blessing. Eu acho que eu deixaria os... Eu acho que eu deixaria os Blessing ali e botaria mais 2 Spellskite. Eu acho que eu tiraria outra coisa do meu... Por exemplo, uma carta que me foi morta no site foi o Wild Defiance. Eu não enfrentei nenhum burn. E os burn que eu enfrentei não me deixavam baixar o Wild Defiance, porque quando eu tentava baixar eles davam counter. Então o Wild Defiance foi uma carta muito morta pra mim e eu vi que eles tá saindo de voga. Então acho que o que eu teria feito seria trocado meus 2 Wild Defiance por 2 Spellskite, meus 4 Vendetta por 4 Dismember. E daí eu jogava mais os Abrupt Decay. Foram ótimas as cartas, acho que foi o melhor sideboard que tem pra essa versão do Infect Abrupt Decay. E os Destruição de Encantamento e de Artefato, que agora me fugiu o nome. Que é o de 1 mana. Natural's Claim, uma coisa Nature's Claim, isso, exatamente. Acho que foi basicamente isso. Acho que não teria... Acho que isso seria o máximo que daria pra fazer com essa versão do deck. Se não funcionar com essas cartas, quer dizer que não funciona ever. Mas eu acho que, no geral, a experiência foi bastante positiva. Vocês chegaram a jogar contra alguém meio que foi desconfortável de jogar contra? Eu joguei na sexta-feira, vocês não estavam lá, eu joguei tava lá, cara, joguei contigo. Isso. O Felipe não estava lá, melhor dizendo. Nós jogamos o Power Modern. E eu enfrentei um cara que falava espanhol, não sei de onde é que ele veio. E era impressionante, o cara parecia que não queria estar lá. Que estava lá de obrigado. Tinha alguém com
se tu não for, tu é demitido do emprego, alguma coisa do tipo, porque o cara tava jogando com o Twin. Ele tava me comendo com farinha, não conseguia fazer nada no jogo. Toda hora ele top deckeava a resposta que ele precisava. Era impressionante. Eu dava um discard nele e ele top deckeava a resposta no turno seguinte. Era ridículo. E daí ele assim, que merda, comprei aqui o Command. Que bosta, hein, velho. Mata todas essas criaturas aí. Que puta, que vida de merda. Porra, vai se fuder, cara. Tu tá fazendo o que aqui? Viajou sei lá quantos quilômetros da puta que o pariu pra vir aqui jogar aí com essa cara de cu. Oh. O meu jogo 1, eu joguei contra um cara que ele não era muito comunicativo, ele era bem na dele, assim. Todos os outros jogos o pessoal era bem falador e fazia piadas enquanto jogava. Gostando de jogar, se divertindo, tudo, né? Isso. Daí, eu até, tipo, no jogo 1, eu não fico muito... Eu não fiquei muito brabo, ou sei lá, não achei estranho muito também a posição do cara, porque eu dominei o jogo e de uma forma que ele tava meio num lock, assim, daí o baralho dele simplesmente não fazia nada, né? Daí tu não jogar é chato, né? Daí o cara ficou meio... Daí dá pra ver que o cara tava frustrado, sabe, com o baralho dele. Daí até tudo bem. Mas no jogo 4, me incomodou muito que o cara demorava demais pra jogar. E daí eu comecei a ter a sensação que ele tava enrolando pra gente empatar. Porque o cara levou 5 minutos pra resolver um Serum Visions. Porra. É só Scry 2, porque né? A compra tu não tem escolha. Muito difícil. Pensar nos 2 turnos seguintes demanda muito, sério. Pois é. Mas tirando isso, o pessoal era muito de boa. Conversava com o pessoal bem tranquilo, o pessoal fazia piada, conversava com o pessoal que tava jogando à minha volta. Eu sou bem comunicativo, né? Então eu enchia o saco de todo mundo que tava na minha volta, não só quem tava jogando comigo, né? Mas em geral foi bem de boa, assim. Não tive nenhuma o meu primeiro oponente, o cara do Take an Extra Turn, quando eu demorei um pouquinho pra jogar, que eu tava pensando se eu ia all-in pro combo ou se eu guardava controle. Aí ele teria que jogar um pouco mais rápido, cara. Pô, calma. Aí depois ele acabou ficando mais relaxado, eu acho. Eu acho que é daqueles caras... Eu acho que porque ele ganhou também. Daí tá tudo bem. Mas... Eu ganhei, tá bom. Pode ter demorado quanto quisesse, eu ganhei. Porque, pra te ter uma ideia, cara, a gente jogou 2 jogos e fomos até... Foi quase chamaram turnos quando a gente terminou o jogo. Só que não foi culpa minha, tá ligado? Porque o deck do cara é demorado pra caralho. Então... Sim, o cara queria ganhar pro hard 1000. Não é minha culpa, tá ligado? Eu tava jogando rápido, eu tava jogando e passando. Aí o cara fala, fazia isso, vou fazer isso. Tá bom, fez. Mas... Sei lá. Aí... não sei se vocês chegaram a chamar o juiz em algum momento. Não tive necessidade. Eu também não. Eu quase chamei. Quando eu comecei a procurar o juiz que o cara tava levando 5 minutos pra resolver o Serum Visions, né? Quando eu comecei a olhar ao redor, eu acho que o cara se ligou e daí resolveu lá e passou. Pois é. Porque a única vez que chamamos lá foi porque o cara queria tirar 2 dúvidas. Uma foi quando eu baixei o Cálice pra 2, se ele podia anular com Spell Snare. E a resposta é sim. Na pilha ele é CMC2, então tu pode anular com Spell Snare. E a outra, cara, porque, cara, foi uma pilha bizarra. A pilha foi a seguinte, olha só. Foi... Eu ia baixar um Hunt Master, tá? E aí ele deu Escape Shift. Ele deu Cryptic Command no meu Hunt Master. Aí eu respondi dando Remand no meu Hunt Master. Aí ele deu Dispel no meu Remand. Aí eu dei Remand no meu Remand. E aí eu dei Remand. Eu peguei o Remand de volta pra mão, tá ligado? O segundo Remand que eu comprei. E eu castei ele de novo no meu Huntmaster. Cara, quando eu falei que meu jogo contra o WR era um grindado, cara, eu tinha tipo zilhões de mana na mesa, tá ligado? Sim, né? Pra castar um Huntmaster. Pagar 3 Não, tava bizarro o negócio. E aí ele chamou pra ver se ele ia comprar uma carta por causa do Cryptic, né? Que ele tinha anulado e comprado. Daí eu falei, não tem alvo.
Não, mas... Tu te importa eu chamar o juiz pra falar? E eu, tipo, não, vai lá, vai firme. E ele chamou o juiz, o cara falou, mas o cara tem gente boa, tá ligado? O cara foi bem tranquilo, acho que ele era de Minas pelo sotaque. O cara é muito gente boa, muito tranquilo, muito legal de jogar contra ele. Aí tirando o cara que ficou meio... Um juiz só que ficou meio chato, que eu achei meio chato, foi que eu tinha perguntado pra um juiz se eu podia ficar assistindo os jogos depois que eu tinha terminado, né? Ou se eu tinha que sair do lugar. E aí ele disse, não, pode assistir, só não atrapalha o pessoal que tá jogando, né? Tranquilo. E daí veio o outro juiz e começou a me expulsar. Eu digo, pô, peraí. Sacanagem. Então, acho que a gente já falou um pouco bastante sobre o evento principal. Foi divertido pra todo mundo achou bacana. O que a gente fez lá, além do evento principal, porque num GP, se tu vai, tem muitas coisas pra fazer além do evento principal. Que nesse caso era Modern, né? Mas aí tem GPs Standard, tem infelizmente pouquíssimos GP Legacy, aí tem GP selado, GP de time. Mas em todos eles sempre tem eventos paralelos e outras coisas para fazer. Como o Nelson falou, sexta-feira, quando a gente foi lá, teve o Palmer Modern, que foi um campeonato Modern de 5 rodadas, pagava bem até, é bem bom o pagamento dele. Sim, porque era rodadas de Suíça, então cada vitória tu ganhava 3 boosters. Trimal. Em Eu termos fui de campanha premiação. Zarka nesse cara. 1/4. Foi bem nesse, né? Foi 13-2, eu acho, né? Sim. Incrivelmente foi a única vez que eu consegui vencer de um Twin fácil até. Bom, além disso, eu fiz um draft só. Queria ter feito mais, mas domingo eu preferi ficar dormindo ao invés de ir lá cedo, porque eu tava mega cansado. Nossa, foi bem cansativo os tipo, dias. mesmo, cara, sexta-feira a gente chegou em casa, eu acho que era meia-noite. Cara, eu dormi direto, assim. Eu acho que eu cheguei em casa, assim, fui pro banho, caí direto na cama. Foi impressionante. Mas aí domingo aproveitei pra dormir até mais tarde e a gente foi só à tarde. E eu acabei indo pra trocas e fiz o único draft, que foi o que eu ganhei junto com a inscrição. Que eu fiquei 2-0 e a gente splitou no final. Só que o cara que eu ia jogar, ele tava com praticamente o mesmo baralho que eu, que era o The Void azul e vermelho. Era praticamente o mesmo baralho. Que, né, por isso que o pessoal fala que ele é o melhor do formato, porque tipo, 2 pessoas conseguirem ir pra final com o mesmo baralho, sabe, nas mesmas cores. Então, ele é bem... tem muita carta pra draftar nesse formato. Tu vê que o Magic tá perdido e deturpado quando as pessoas fazem net deck de draft. Faz o que puder, né? Mas sempre tem, assim, o pessoal que faz os podcasts focados em drafts, né? Quais as cartas melhores, os first picks de cada set. Eu sou um ouvinte ávido, né, do Limited Resources lá, que é o podcast do Marshall e do LSV. Bem legal, é muito bacana, porque uma das coisas que é legal de Batalha por Zendikar é que tu tem que draftar decks, tu não pode simplesmente draftar cartas. Ele é um formato que pro limitado, ele é muito sinergético, siner alguma coisa. É sinergístico, eu acho. Ele é um formato muito sinérgico. É sinérgico? Sinergístico. Isso. Ele é um formato muito sinérgico que tu tem que draftar as cartas muito específicas para montar um deck. Tu não pode simplesmente fazer como tu faria em Teros, ou principalmente nas coleções básicas, né? Que tu escolhe algumas cores e tu drafta cartas boas daquelas cores. Em BFZ, tu tem que realmente draftar um deck. Assim como o Modern Masters. Mas o Modern Masters tu ainda conseguia ter um pouco de flexibilidade em draftar não decks prontos. O BFZ precisa ser. Bom, além disso, eu fiz algumas trocas. Eu consegui 3 Entombes pro meu deck Legacy. Não preciso mais encher o saco do Felipe para conseguir eles emprestados. Tinha umas cartas Standard, tinha um Gideon e algumas lands lá. Ó, pega isso aqui e me dá os 3 Entombes, tô feliz, não quero essas porra, não vou jogar Standard mesmo. Dá meus Entombezinhos bonitinhos aqui. E aí eu peguei o resto e coloquei como parte da troca com uma Wasteland. Tava precisando de uma Wasteland pro meu baralho Legacy também. E conseguiu uma delas. Agora só faltam as duas. Bobagem. Bobagem. Na verdade, troco.
Se eu tivesse Verdant Catacombs, já ajudaria pra caralho no deck. Mas uma Sempre pode se sonhar que vai ter reprint. Uma né? bio faria muita diferença. Mas não foi. Bom, foi isso aí. Eu queria passar as Drana também, mas ninguém queria Drana, como o Nelson falou no início, que o pessoal tava. Tem zilhões de Drana. Ou eles queriam tipo, me pagar 20 pila por uma Drana e eu pica. Não vou vender essa porra por 20 pila só. Não, tava $20 Agora na acho que tá bem internet. menos, porque ela não tá jogando, né? Mas. Mas ainda dê tempo ao tempo. Eu tenho certeza que vai rolar isso aí. É muito boa pra deixar de lado. Porque ela é. Cara, é 2/3, Flying, First Strike e ainda coloca counter nas criaturas, cara. E bufa ela mesma, né? É difícil de dar block, porque tem fly e todo E a turno vai vantagem é que ela tem aumentando First dano. Strike, cara. Então, se tu bloquear ela com uma 3/3, ela não morre. Porque ela vai virar uma 3/4. Exato. É Ela é muito impressionante forte. esse negócio. Eu acho que se ela tiver alguma coisa, ela vai rodar. Aí eu também consegui uma Alter com o Rafi Sarmento, que é o artista do Path of Exile, que ele pegou e fez na arte promo dele, né? Ele pegou e fez as entradas pra Moria ali. E ele acabou não conseguindo terminar, que ele tava um pouco enrolado. Pra não Ele dizer tava o bem perdido, contrário, foi o né? primeiro GP do cara e eu acho que ele não tava muito bem organizado. Ele não tava preparado, ele não tava ligado como é que era pra se organizar, pra atender a demanda da galera. Só uma correção, a Drana só dá marcador de +1/+1 quando ela causa dano no jogador, tá? Não é quando ela ataca. É só contra o jogador, eu achei que contra criaturas também, hein? Ah, tá. Não. Tá bom. Menos mal, então. Então não é tão roubado assim. Mas ainda é boa. Mas é que o outro artista que tinha lá era o Zoltan Boros. E ele tava bem mais organizado, assim. Fazia uma fila, tudo. Mas ele tava... os outros, isso que eu também notei que talvez seja uma crítica à organização do evento. Os Zoltan-Boros tinha ajuda. Exatamente. O Zoltan-Boros tava com um cara do evento permanentemente do lado dele organizando a suruba. O coitado do Sarmento tava solto lá na vida sem nem saber pra onde mas ele que ia pareceu bem direito. animado, pelo menos. Não, ele tava empolgado. Foi legal. Isso com certeza. Tava bem empolgado de estar lá. Mas acho que tava bem assustado também. Os caras largaram ele muito de mão. Em termos de troca, eu acho que me dei bem. Assim, como vocês devem ter notado nos vários podcasts, eu não sou um jogador competitivo, então eu não tenho muito dinheiro em cartas caras, né? Os staples do Modern e do Legacy, então eu não tenho muita barganha de troca. Eu não tenho coleção de cartas de jogo, digamos assim. As coleções que eu tenho são coleções de cartas que... Um dia talvez eu fale mais sobre elas, de cartas que eu gosto pessoalmente, não por poder, nem porque jogam em nada, mas porque pessoalmente elas me agradam de alguma forma. Eu e também. Daí, tá. Porque Sim. elas ganham o jogo sozinhas. Tá. Elas te agradam de alguma forma porque elas ganham o jogo sozinha, né? É isso aí. Mas eu tive sorte de conseguir uma carta que eu nunca esperava conseguir. Eu cheguei lá no segundo dia, eu vi ela. Daí no terceiro dia eu levei todo o meu mofo de carta que eu tinha aqui que valia alguma coisa pra tu trocar todas por ela, que é uma das Holiday Promo. As cartas que a Wizards dá somente pros funcionários. São cartas borda cinza, né? Não são legais em lugar nenhum. Tipo as cartas de Unhinged e Unglued. E são brincadeiras com Magic e alguma coisa a ver com o festejo do Natal ou coisas do tipo. E sempre são cartas muito engraçadas. E eu nunca achei que eu nunca poderia ter uma delas, porque eu via no eBay assim, coisa de $300 pra mais. E lá tinha uma e eu comprei por 15 pila. Depois de trocar todo o meu mofo que eu tinha, leva toda essa merda embora, que eu não vou fazer nada com essa porcaria e me dá essa carta que eu quero. Então, acho que isso aí já valeu muito o evento pra mim, porque eu não imaginava que eu ia conseguir uma dessas. E barato, né? Por 15 pila, ela tava 150. Mas qual é que tu pegou? É Mishra's Toy Factory? Eu peguei, foi a de 2014, que é... Me fugiu o nome. É Mishra's Toy Factory. Que diz que você é uma land, vira, gera 3 de mana incolor, que só pode ser usado para castar spells que gerem tokens. Use brinquedos como tokens. Não é das mais engraçadas, mas o desenho é muito legal e, tipo, é a mais nova que tem, né? Pessoalmente, a que eu acho mais engraçada é o Snow Globe.
que ela diz, é um artefato, não lembro quanto é que casta ele, mas aí diz assim, vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira. E daí, acho que a exília é permanente alvo. Era como se eu tivesse, tipo, realmente balançando um globo de neve. Balançando o globo de neve. Isso daí embaixo diz assim, cuidado, o conteúdo pode causar cortes, choking, né? Não sei como é traduzir exatamente, choking. Não, afogamento é com água. Sufocamento, pode causar cortes, sufocamento e ou invasão planar. Tá legal. Então pra mim valeu as trocas só por causa dessa carta aí. Eu só joguei o evento principal e fiz um draft e só isso. Tava com insônia, coitado. Não dormiu de tanto nervoso que tava. Fui sabotado por mim mesmo. Mas bom, nós falamos das coisas boas em termos de coisas ruins. O que vocês acharam que podia melhorar no evento se de repente a gente conseguiu outro? Tem um ponto, assim, que me incomodou bastante, que foi a questão da organização pra tu descobrir qual era a tua mesa. Verdade. Eles podiam ter feito... Eles podiam ter feito alguma coisa que tu pudesse receber por uma mensagem, um SMS, ou tu acessar um site pra ver, qualquer coisa. Mas eles botavam um papelzinho com vários, tipo, eles separaram, eles tinham banners em locais bem separados. O local do evento era bom, não posso negar que era bem espaçoso o local do evento. Em nenhum momento eu me senti apertado jogando nas mesas e tal. Mas eles colocaram em volta dos monte de mesas, banners com letras do alfabeto, e daí tu ia procurar a tua letra do primeiro nome e encontrava a tua mesa no papelzinho e ficava grudado lá. Só que o evento tinha quase 1000 pessoas e tinha muita gente do N ao sei lá que letra que era. Tu acha que... Então tinha muita gente no bolão ali pra tentar enxergar a mesa. Tu acha que tinha muito no teu? O meu sempre, cara, quando eu vi o meu nome e me sentava, ainda tinha gente procurando lá. E ele era lá no final, porque era KLIM. LM é certamente as letras que tem mais nomes em português. Ou em latino em geral, tá ligado? Porque tinha um monte de gente também de fora, mas, cara, era impressionante. Era o único lugar que ainda tinha gente. Isso realmente foi uma coisa bem chata, especialmente porque, como a gente soube depois, se tu não chegasse na hora na tua mesa, tu perdia automático, né? Eles estavam sendo bem severos com pessoas atrasadas pros jogos. Teve um cara que chegou atrasado jogando contra mim, que foi o cara de Elfo, e aí o juiz decidiu que, olha, ele se atrasou, mas ele estava se esforçando para chegar a tempo. Então a gente vai considerar só um warning. Beleza, eu não queria ter ganhado nenhum jogo assim de graça, tá ligado? Eu acho chato. Meio sem graça. Sei lá, eu sou meio esportivo quanto a isso. Só que daí o problema maior dessa questão da falta de organização do nome das mesas gerou um problema que eu acho que pra mim foi o mais grave de todos. Roubo de decks. Como ficava aquela muvuca ao redor dos bannerzinhos lá pra tentar achar o seu nome, o pessoal se aproveitou pra meter a mão dentro da mochila das pessoas e levar os decks embora. E isso pra mim é um... Bom, não importa qual aspecto, o que seja roubado. Pra mim, roubo é a coisa mais estúpida e mais grosseira que um ser humano pode fazer, assim. Porque, porra, tu vai lá, dedica tempo, esforço, dinheiro pra conseguir algo, e daí vai lá um filho da puta e na mão grande te leva aquilo embora de ti, sabe? Cara, é muito frustrante e daí tu, tipo... Tu perde um pouco de fé, sabe? Até no meio, né? Porque tu pensa assim, porra, são pessoas geralmente mais instruídas, são pessoas que têm uma condição melhor, porque se elas não tivessem condição melhor, elas não estariam jogando Magic. E, cara, é foda. É uma coisa assim que não dá pra aceitar de forma alguma, sabe? Porque tinha gente que falava, mas também ficavam rateando com a mochila nas costas. Não é desculpa. Ninguém deveria ter problema de andar com a mochila nas costas. Se eu quisesse andar com a minha mochila aberta, com minhas cartas espalhadas lá dentro, eu deveria ter o direito de fazer isso. Tu tem o direito. O direito tu tem, tá ligado? Só que... só que, né? As pessoas deveriam ter o dever de não roubar minhas cartas. Elas têm o dever. Tu não... Deveriam cumprir o dever delas. Vamos ser chatos semânticos hoje. Só pra deixar o Felipe irritado.
Eu já tô irritado. É, Mas isso foi muito frustrante pra Com mim, certeza. pelo menos. Até onde a gente sabe, só aconteceu com um camarada. Ele conseguiu recuperar o deck dele Porque- depois. Embora parece que faltavam porque algumas convenhamos, né? cartas. O cara que roubou, ele decidiu ir no GP vender o deck. Cara, Não foi a coisa mais é porque ele inteligente foi do mundo, aquele né? ladrão de oportunidade, tá ligado? Não foi alguém que rouba. Ele não foi lá com intenção de roubar. Ele viu Opa, ali, opa, tava dando já era, sopa. é meu. Aí o que acontece? Esses caras, eles ficam nervosos, eles se arrependem de certa forma, e no final ele acabou recuperando o deck, o ladrão foi pego e foi banido de todos os eventos do Magic. Agora também, em contraponto, pra não dizer que só tem ladrão lá, teve gente que perdeu o deck e devolveram. O cara perdeu um deck Legacy lá, que era um Rook completo, e devolveram pro cara. Um Rook Bom que tem gente legal no E um no Rook mundo completo é meio carinho. Ligeiramente. Qualquer deck Legacy azul é caro. Exatamente. Acho que tipo, é 14, 15 mil o deck do cara e devolveram, né? Então, não é só tem gente estúpida lá. É uma proporção muito pequena, mas é engraçado como isso fica marcado, né, cara? Como a gente se presta a prestar atenção nessas coisas piores. Mas é que isso não deveria existir, né? É que o ponto é esse. É que deveria ser zero essa proporção, entendeu? Tipo, simples assim. Não pode acontecer, não pode existir. E tem que ficar o alerta pra quando pros próximos eles não repetirem o erro, sabe? Esse é o ponto, assim. Eles têm que organizar de uma forma que as pessoas não fiquem tão aglomeradas pra não facilitar esse tipo de ação. Não falando mal do organizador do evento aqui, porque esse tipo de coisa acho que não cabe ao TO. Eu acho que a Wizards exige que seja feita de certa forma. Eu adoraria. Sim, eu tô criticando a Wizards nesse ponto. Mas só pra deixar mais claro para as pessoas não acharem que a gente tá criticando o organizador do GP. Porque eu acho que o local foi bom. Cara, Porto Alegre tava mais quente naquele tempo. Não tava tão quente, mas tinha gente de cachecol, que eu achei ridículo, né? Não é tão frio aqui em Porto Alegre. Eu tava com calor, geralmente na rua, o lugar tava muito bem aclimatado, ele era espaçoso. Uma coisa que eu não gostei, que eu posso culpar o TO por isso, eu não gostei que a sessão de trocas e de jogos estavam no mesmo lugar. Aglomerava muito dois públicos que queriam coisas completamente diferentes. Não era o jogo do GP. O jogo do GP, felizmente, era numa sala separada, onde só tinha isso. Mas o side events, por exemplo, que estava jogando lá Standard, Modern, Draft, alguma coisa, ficava muito próximo tanto do Prize Wall como das lojas que estavam lá. Eu achei que isso ficou ruim. Isso era uma coisa que poderia ter sido separado, porque era bem desconfortável quando tu ia querer comprar lá a entrada para um evento. Porque tinha muita gente por lá e eu não sei, eu não gosto muito de pessoas aglomeradas. Isso me deixa desconfortável. Mas quando felizmente tinha pouca gente fedendo, o que é uma coisa. Embora... Mas os que tinham, fediam. Caralho, velho. Uau, eu não vou dizer quem foi dos meus matchups, tá? Mas teve num lugar que eu sentei e, cara, eu não conseguia me concentrar, velho. Era um fedorão de asa fedido, O Fudum era muito grande. Eu tenho mais uma reclamação pra fazer, porque eu sou Felipe, Felipe só reclama, né? Porra, eles podiam ter feito um Playmate melhor do que Remand. Eu não vou discutir isso, embora eu não tenha pego o Playmatch. Inclusive é uma reclamação que foi feita por outras pessoas que eu vi lá, que nos eventos fora do Brasil todos ganham o Playmatch, não tem que pagar mais pra ter ele. Mas bom, eu não paguei porque eu não tava interessado no Playmatch e eu achei feio pra caralho. Porque, porra, daí tu vê assim, daí agora o GP seguinte, que foi o Seattle... Aquele foi foda, né, velho? Putz. Cara, Playmatch era Delver. Double Faced, velho. Cara, era um Playmatch que flipa. É legal. Caralho, velho, muito foda. E daí a gente tem Remand. Assim... É certo que era a arte do... os caras vão dizer, era a arte do Boros. O Boros era o artista convidado e a gente queria botar artes. Mas tem artes muito melhor do Boros, cara. Assim, ou então convida outro artista. Simples. Não fala mal. O Boros tem umas artes muito foda, cara.
Tá louco, é. Não, e ele tem, se fosse um playmatch do Blazing Archon, Nossa, já pensou? qualquer Archon que ele tenha feito, todos os Archon dele são fodásticos. Mas, nossa, ia ser muito foda. Daí eu talvez até tivesse comprado, mas o Remand... Tá, é a carta mais usada que o Boros fez. Tá, mas não é a melhor arte que ele fez. Exatamente. O playmatch não é por, eu quero jogar um playmatch com a carta que eu jogo. Não, cara, eu quero jogar um playmatch bonito. Exatamente. Eu não achei assim tão ruim. Cara, mas já pensou com a Electrolyze? Olha a Electrolyze, velho. A Electrolyze arte é muito bacana. Exato. Eu acho muito legal a arte. Tinha infinitas cartas melhores pra ter pego a arte do que Remand. É uma rente pequena, mas eu acho que... Talvez... Não sei de quem foi a culpa, se foi da Wizards, de quem foi, mas... Podia ter dado uma arte mais bacana pra nós. Mas eu acho que é isso. Vamos esperar pelo próximo, né? Agora eu acho que o mais próximo que nós teremos aqui, que nós poderíamos ir, seria o de São Paulo. Ano que vem, eu pretendo ir, se eu tiver parceiro pra jogar. Em junho, porque vai ser selado de times. Que é muito bacana esse formato. Todo mundo fala que é muito divertido. Então, vamos ver. Felipe, se tiver afim, nós já temos tudo pronto. Já temos 3 pra jogar. Isso aí, porque, cara, deve ser muito bacana de fazer esses GP de time. E talvez nós tenhamos até mais chance de ganhar, né? Porque pelo menos em termos de dinheiro vai estar todo mundo igual. É só a gente aprender a jogar direitinho o formato que vai ser. E vai ser Innistrad, cara. Vai ser o GP mas de daí Innistrad. a gente não vai ter tanta chance de ganhar porque tem o fator zica. Também. Também. Mas são muitos boosters. Na média deve dar alguma coisa. Eu vou pedir fator zica. A gente só vai tirar merda. Eu vou pedir pra eles serem boosters de Fat Pack, que daí eu tenho sorte. Acho que é bem isso, então. Mais algum ponto que vocês queiram comentar sobre o GP? Não, acho que foi bem criticado já. Bem divertido. Se tiverem oportunidade de irem ao GP próximo, vão. Com certeza. Aproveitem que não há oportunidades que aparecem muito seguidamente. Com sorte, da próxima GP, o podcast já vai estar um pouco mais conhecido e a gente vai poder fazer algumas coisas por lá. Vai que de repente a gente chega lá e os caras até reconhecem a gente. Olha aí, já pensou. Acho difícil, né? Até porque só tem áudio, né? Tem as fotinhas, mas elas não dizem. Quando a gente começar a gritar lá no meio, os caras vão dizer: reconhece essa voz desse desgraçado com o megafone. Então tá. Até o próximo episódio, que dentro de 15 dias dessa vez sai. Vamos tentar, não prometemos nada. Então tá, valeu pessoal. Tchau, tchau. Heitor.